Olá, virginianos, tudo bem? Aqui é Vivi Aureli e vamos fazer uma leitura para junho, Sol, Lua, Ascendente e Vênus, ok? Essa leitura no meu site, ela é a visão geral, só que lá ela é mais completa. Também aqui eu não vou me aprofundar demais nas características, nas possibilidades, porque vocês são muitos, né? A não ser que eu veja alguma coisa realmente muito relevante, ou muito assim, estridente aqui, né? Aí sim eu posso ir um pouco mais a fundo, tá bom? Então vamos lá. Virgem, Sol, Lua, Ascendente e Vênus. Vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit, vivere veniversum vivus vit. Elemento terra, 5 de copas. Só um minuto, gente. Fiquei com uma dúvida aqui agora. Ok. Tá certo. 5 de copas, elemento fogo, o 9 de espadas. É daquelas leituras complicadas, porque é como se vocês não tivessem nenhum bloqueio nos elementos, porém, por algum motivo, as coisas... É como se alguém falasse assim pra você, poxa, por que, como você não tá bem e tal? Tá tudo aí, né? E você não tá bem. Muitas vezes isso daqui são processos nossos, processos internos, né? E eu acho que eles estão pegando firme aqui. 10 de espadas no elemento ar. Deixa eu ver se eu ponho assim, porque essa carta tem um desenho por baixo. E o elemento água, 3 de espadas. O único elemento travado é o elemento água, tá? O elemento água, sim, não tá legal. Provavelmente por causa de uma grande tristeza. Eu não sei se isso acontece em junho, ou se vocês vêm carregando isso. As tristezas, principalmente a dos 5 de copas, ou ela é alguma coisa muito forte, né, que acontece, muito radical. Então a gente pode entrar nesse 5 de copas, mas não precisa ser isso, tá? Às vezes a gente chega aos 5 de copas sem perceber que chegamos aos 5 de copas. É aquela coisa que você vai deixando, né? Algo não deu certo, você fala, tudo bem. Você fica triste, mas não enfrenta isso, né? Vai levando. Até que muitos dos seus sonhos, quando você se vê, você não realizou, né? Ou você se vê num momento, olha para trás e fala, caramba, que 10 anos que aconteceu, né? E o 5 de copas é um pouco essa situação. Ele aparece no elemento terra. E na verdade, talvez seja, eu vou falar uma coisa para vocês que pode parecer ambíguo, mas não é, tá? Na verdade, o 5 de copas é a percepção de que alguma coisa eu perdi na minha vida, não é? Ou foi o tempo com algo, com alguém. É um momento de consciência. Só que não é um momento de consciência simples. Porém, o 5 de copas ele tem uma característica. Quando eu supero ele é uma grande abertura, né? Um grande desabrochar, principalmente para as questões materiais. Pode ser que junho seja aquele momento que você se deu conta, aceitou que alguma coisa não deu certo, tá? Seja na sua vida pessoal, na sua vida profissional, né, na sua vida íntima. E aí, a partir daí, o seu terra, que vai falar de compromissos de relacionamento, dinheiro, de trabalho, de ter mais tempo, de ter saúde, aí parece que a coisa melhora, tá? Porque eu tomo consciência, ok? Então, por quê? Porque lá no elemento água, que a gente tem o 5 de copas, ele é uma cartinha que está dizendo que, olha, temos aqui algo que eu preciso destravar, né? Porque o terra em si está livre, né? É como se você tivesse dinheiro no banco, né? E aí o criador falou, ó, vai lá, o dinheiro tá lá. Só que você, na confusão, não sabe onde colocar a chave do cofre, entendeu? Então aqui é um momento que você acha essa chave. Como é que você vai achar essa chave? Lá no 3 de espadas, no elemento água, o 3 de espadas é quando não é só triângulo amoroso. Pode ser que para algumas pessoas pode estar acontecendo isso, um triângulo. E não exatamente amoroso no sentido íntimo, tá? Mas assim, você pode de repente perceber que você investiu muito numa pessoa e essa pessoa estava, na verdade, investindo em outra. Isso pode ser no profissional. Sabe aquela pessoa para a qual, ou situação para a qual você se dedica e ela, na verdade, está se dedicando a uma outra pessoa?
né? Então, pode ser sim que você perceba isso nas suas relações, né? Que você perdeu tempo investindo em alguém, tá? Aí pode ser pode ter muitos níveis, pode ser todo tipo de pessoa. Como vocês são muitos, vocês podem aí adaptar para a sua situação, tá? Bom, provavelmente o 3 de espadas é sempre um golpe no coração, né? É um coração partido que a gente tem. É claro que isso é que vai te trazer o 5 de copas, mas pode ser que você já teve insights, você meio que desconfiava. Isso daqui não é algo novo, tá? Isso foi algo que você investiu, né? Pessoas, né? Situações que você investiu e que agora você tinha uma desconfiança e que agora vai ficar escancarado para você que realmente, vamos supor, sabe aquela coisa? Você investe, o seu chefe pede para você trabalhar até mais tarde, isso aqui, você fala, bom, vou trabalhar, vou fazer isso e aquilo, porque eu vou receber, porque tem ou um prêmio ou uma promoção. Aí quando você vai ver, na hora H, né, você não recebe. Pode ser que você já percebeu que muitas vezes você estava umas desculpas esfarrapadas, né, umas desculpas assim, você perguntava, e você achava uma resposta um pouco, aquela resposta que a pessoa está saindo pela tangente, né? Então, agora vai ficar tudo bastante claro. Então, obviamente que isso é um golpe de misericórdia aqui no seu coração. No final das contas, vamos dar o exemplo aqui do trabalho de novo. Você estava investindo num lugar que não ia te trazer prosperidade, não ia te trazer crescimento, né? Então, quanto antes você soubesse, teria sido melhor. Então, eu percebo que a partir daqui você se liberta, ok? Agora, você está potencializada na sua mente, que é o elemento ar, e também no elemento fogo. Só que as cartas não dá para dizer que elas são super favoráveis, não é? Por quê? Porque é como se você tivesse uma capacidade mental, e vocês têm, maravilhosa. É como se a resposta estivesse aí, tá? Mas para isso você vai ter que mudar uma ideia, né? Você imagina que você, inclusive, defendeu esse chefe ou essa chefe porque era inclusive alguma coisa relacionada às suas crenças, sabe? Assim, é quase aquilo que você investiu era quase um rito de fé a respeito de uma ideia que você tinha, de algum perfil, alguma coisa aqui alimentava, por isso que ficou muito tempo nessa situação, alimentava aqui as suas crenças, tá? Então, o que que acontece? A partir do momento que você viu que aquilo não deu certo, você começa a se questionar. Não é nem que você começa a se questionar, né? Na verdade, é a desestruturação dessa crença. Porque tudo que você meio que achou que tinha construído, porque era ilusório, foi baseado aqui em algumas ideias que, na verdade, já podiam ter sido mudadas antes, certo? E agora não tem mais jeito. Agora você, né, tendo aqui a prova, você tem que mudar a forma como você está vendo a sua vida, as suas relações e tudo mais. A partir daí você tem que... O 10 é legal, tá, gente? De espadas, porque ele é também já o pezinho no as, que é uma grandes ideias, né? Uma abertura da mente. Só que, claro, para ter isso, eu sinto que junho é um mês, no fundo, que vai te salvar, porque você imagina que você passa a vida investindo em alguma coisa que nunca vai investir em você, quanto antes, melhor, né? Só que pode ser um pouco desconfortável, obviamente, tá? O 9 de espadas, só um adendo aqui. Quando a gente fala de junho, isso é o acontecimento principal. Pode ser que ele aconteça no começo de junho e você passe o resto de junho exatamente buscando, né, essa solução e tal, porque os elementos, tirando o emocional, eles estão potencializados. Então eu tenho como trabalhar. É como se para fazer um bolo, os outros ingredientes estão aí, entendeu? Um deles você vai ter que... Quanto antes você arrumar esses daqui, você tem tempo de procurar o outro, né? De arrumar aqui o seu emocional. Mas você tem recursos aqui, tá? Em outras áreas, tá? O 9 de espadas é uma carta de espadas, favorece o elemento fogo. O elemento fogo vai falar dos meus desejos, das minhas ações. Só que assim, o 9 de espadas é um medo muito grande, né? Eu faço, mas faço com medo. Quando a gente faz as coisas, mas faz com medo, é melhor do que não fazer, obviamente, né? Porque senão o medo paralisante, ele traz coisas ruins, né? Para você, a longo prazo, né? Só que também quando a gente toma as atitudes ainda com medo,
a gente, sabe quando a pessoa fica hesitante, eu adoro assistir vídeos de perícia, gente, desde que eu sou jovem, adoro assistir sobre vitimologia, essas coisas, psicologia forense, perito criminal e tal. E eles têm ali, por exemplo, a pessoa sabe quando existe, por exemplo, um golpe, se a pessoa hesitou ou não, não é? Quando a pessoa hesita, ela não faz com tanta força. Então, quando você age aqui, você age, mas age sem tanta força. Talvez seja importante você continuar caminhando, né? Mas, assim, é importante que você mude o seu emocional, que provavelmente é isso, né? Quando a gente tá emocionalmente fraco, a gente não tem força, né? Já repararam nisso também? Então, é melhor você, claro, caminhar, porque o importante é você tentar sair desta situação que se cria em junho. Que se cria, não, já falei para vocês, não se criou em junho. Essa situação, ela simplesmente ela vai ficar clara em junho, que para você é uma grande libertação, ok? Bom. Corpo, valete de espadas. A mente que não tá legal, né? Mente, a carta do enforcado, que é a ideia de você ver as coisas de outra perspectiva, certo? Você tem que integrar tudo. Pode ser também que o grande erro do seu pensamento fosse esse, não? A gente vê as coisas separadas, não existe nada separado no universo. Tá tudo conectado. A gente precisa achar só que ponto é esse. Claro, na prática a gente não precisa ficar pensando sobre isso, mas é importante a gente lembrar disso quando a gente, por exemplo, vai julgar as coisas, não é? Quando a gente vai lidar com pessoas, quando a gente vai tomar grandes decisões na vida, né? Porque senão a gente pode ficar focado ali num pedaço da nossa vida ou num aspecto único que na verdade não vai trazer o resultado que a gente gostaria. Então, amplificar a mente, né, e a maneira como a gente vê as coisas, não é só a maneira, mas realmente amplificar, né, ver as coisas como um todo, não ver as coisas de maneiras separadas. Isso é muito importante. Então, esse é o grande aprendizado do signo de Virgem, que tende a ser um signo, como é muito detalhista e analítico, às vezes é aquela pessoa que vai dar zoom na coisa, né? Tem quem veja, né, a vida sob um microscópio e tem quem veja a vida, né, de uma perspectiva mais alta. Todas são importantes, mas a gente tem que saber balancear, ok? Porque quando a gente costuma ter a perspectiva maior para depois ir para a perspectiva para a parte microscópica, vamos falar assim. É muito complicado fazer o caminho inverso, tá? Porque a gente precisa saber o todo, precisa entender toda uma perspectiva. É que nem a pessoa que está vendo, vamos supor, é que hoje todo mundo vê, mas assim, antigamente, né, seria a pessoa que viu uma batalha ali e acha que a guerra está sendo vencida ou não, por causa de uma batalha. Ela precisa ver quantas batalhas estão acontecendo, né? E qual é exatamente, e como é que está a situação como um todo, entendeu? Então seria mais ou menos isso. Bom, espiritualidade. Ai, que maravilhoso a carta do sol, tá? Eu sinto que para vocês não tinha como ser diferente, né? Isso é um grande aprendizado, mas também uma grande oportunidade. Com a carta do sol, a gente tem, mesmo depois, né, de escancarado essa traição ou essa grande decepção, você tem a oportunidade aqui de renascer, né, de recomeçar e de ter um entusiasmo infantil praticamente, né? Nessa carta a gente fala da gente sentir a vida como se fosse uma criança, porém com a maturidade de um adulto, né? Então, olha, por exemplo, esse mestre, claro, se a gente vê pelas barbas e tudo, né, que é de bastante idade, ele tá vendo aqui um louva-a-Deus e ele acha que é a coisa mais maravilhosa do mundo, como se ele estivesse vendo a primeira vez. É ver a vida... Só um minutinho, gente. Perdão, pessoal, vocês escutaram umas palmas? Era na frente da minha casa. Vamos lá. Então, eu falei que aqui é o momento, né, de você renascer como se fosse uma criança. Isso é uma delícia, né? Quem convive com criança sabe que se tem uma coisa deliciosa é dar presente para criança, né?
mostrar as coisas para criança, geralmente elas ficam super animadas e tal, tudo elas acham legal, então isso é muito bom, tá? Então seria esse é o contraponto bastante importante, que aliás eu acho essencial, não é? Na leitura de vocês. Na questão do dinheiro, 3 de ouros, que é uma carta muito boa para associações, sociedades, montar algo até à parte, né, ou no paralelo. No trabalho, 8 de ouros. Aqui pode ser que você tenha muita experiência em alguma coisa e realmente se junte. E aqui, não necessariamente você precise sair do trabalho que você tá. Pode ser que depois desse tapa na sua cara, você comece a parar como é que eu vou dizer para vocês? De se esforçar tanto, de se matar aqui, né? Essa situação, nesse trabalho, e começa a ver algo no paralelo, porque vocês têm muita experiência, tá? E aqui nos relacionamentos, culpa. Eu acho que a culpa aqui é você ter seguido alguma coisa que você estava seguindo um pensamento muito tradicional para você. Não sei que pensamento é esse, né? Uma forma de pensar e tal. Você lá no meio, em certo ponto do caminho, você viu que não estava lá essas coisas, mas você insistiu. Eu acho que essa culpa ela tem muito mais a ver com você mesmo, em relação aos relacionamentos, tá? A gente tem algum tipo de régua sempre. A gente tenta evitar ou não sei, né? Mas a gente tem algum tipo de régua para escolher as pessoas que a gente quer perto da gente. A gente às vezes tem essa régua de maneira inconsciente, não é que a gente tem uma lista, né, um checklist, mas pode ser que você esteja revendo, realmente isso a gente já percebeu, seus valores e tudo mais, porque eu vou falar, hein, eu não sei em que campo tá isso aqui, mas o pessoal, não sei se era no profissional ou em relação a um relacionamento, realmente não era flor que se cheirasse, né? Olha, gente, se isso daqui for, a gente vai pegar agora 3 cartas para dinheiro, trabalho e relacionamento, pode ser que para muitos de vocês, eu dei o exemplo do trabalho, pode ser, mas pode nem ser no trabalho, tá? Pode ser simplesmente emocional mesmo, uma decepção com uma pessoa. Não sinto que esteja te afetando financeiramente, essa que é a verdade. Apesar dos 5 de copas ali, eu sinto que na prática existem as questões pessoais de relacionamento que deixam, né, você muito, muito triste, tá? Só que não sei se está te afetando financeiramente, eu acho que não. O que está acontecendo aqui é mais um tapa na cara, tá? E que de verdade vai ser bom, porque você estava talvez estivesse um pouco estagnado. E tá, né? O número 5 traz estagnação. Então é como se você tivesse um monte de oportunidade e não estivesse aproveitando, né? Às vezes é oportunidade no próprio trabalho, porque você ficou aqui com uma ideia fixa. Importante não estar acontecendo algo que você estava esperando, e isso envolve alguém. Gente, não é qualquer situação. Isso é como se você tivesse confiado muito numa pessoa, sabe? Mas isso é um livramento. Tá, dinheiro, ó, a carta da temperança, sacerdotisa, e a carta do louco. Nossa, 3 arcanos maiores, né? 16, eu uso 22 no louco, 16, 18, 38, 11 a carta da força. Aqui você estava levando com a barriga uma situação aqui que tinha a ver com finanças, tá? Eu sinto que aqui você vai tomar uma intuição e vai se jogar. É muito isso. Tem alguma coisa que você vai perceber no seu trabalho, eu acho que a ruptura, não tem ruptura no seu trabalho. O que vai acontecer é que você está percebendo que você já estava deixando a coisa rolar para ver onde ela ia chegar. Você vai ver que você vai tomar uma atitude, né, para tentar trazer mais grana aqui para sua vida, se for uma questão de trabalho, tá? A questão do dinheiro. E aí você vai se juntar com outras pessoas, tá? Eu sinto que você está fazendo algo paralelo aqui. Para quem não for fazer nada paralelo, pode ser que tinha uma questão familiar em relação a um dinheiro que você não vai bater de frente, você vai começar a agir por um outro ângulo, tá? Você tinha desconfiança que alguém pudesse fazer algo aqui. E aí, nessa desconfiança, você vai confirmar alguma coisa, só que você não vai criar caso nem nada. Você simplesmente vai agir por fora, tá? Trabalho, o 2 de ouros, a carta do carro e o 2 de paus. No trabalho existe um direcionamento, tá? Bem forte. Você vinha, é muito forte, ó, 2 de ouros, pra mim, ela sempre tem uma ideia,
semelhante, alguma parte, né, dele é muito semelhante à temperança, no sentido que eu tô vendo a situação, eu tô agindo e vendo como é que a situação reage, tá? Eu tô experimentando um pouco as coisas, né? Exatamente para tentar encontrar aqui esse equilíbrio, né? Eu tenho muita prudência quando eu tenho tanto a temperança quanto no 2 de ouros, tá? Só que depois vocês tomam aqui um direcionamento no trabalho, tá? E isso vai acabar trazendo muitas possibilidades para o 2 de paus. Vocês estavam um pouco estagnados, acho que vocês estavam analisando realmente uma situação. Quando você percebe que alguma coisa que você acreditou que fosse acontecer não acontece, você não vai fazer nenhum tipo de escândalo, você vai agir aqui, né, no paralelo, mesmo no seu trabalho. Eu sinto que você muda a forma de trabalhar em junho, tá? Relacionamento, gente, é muito claro que é relacionamento. Eu não sei se isso está no trabalho, se isso está na sua vida pessoal, se é a vida pessoal e aí o baque é grande, aí isso te atrapalha no trabalho. Eu só sei que é o seguinte, é sobre relacionamento em junho, é um tapa na cara, entende? 7 de espadas, as de paus e o 7 de paus. Tinha alguma coisa aqui que você, na verdade, parecia não estar chegando, né, nesse as de paus. Você fazia e não chegava. Por quê? Porque tinha alguém te atrapalhando. Ou era aquele relacionamento que você fala, bom, agora vai. Ou era a pessoa que estava sempre dando desculpas, né? Mas eu sinto que você tinha muito comprometimento, tá? Então, se for um relacionamento mais íntimo, você tinha muita paixão. Só que assim, é como se você nunca sentisse de volta essa paixão, tá? Muito pelo contrário, até o ponto que você começou a precisar o quê? Se defender aqui, tá? Muito pelo, no sentido de ganhar consciência que, sabe qual é aquela relação que ao invés, eu tô sempre investindo, porque eu sei que, ou eu acredito que em algum momento ela vai desabrochar nesse as de paus. Então, eu tenho esse as de paus em mim, mas eu quero esse as de paus, né, com essa pessoa, né? Ninguém que sente o as de paus quer estar com alguém do outro lado que, sei lá, que tem o 5 de copas, por exemplo. Não, né? Ninguém quer. A gente quer alguém tão apaixonado quanto nós, seja por um ideal, seja um pelo outro, né? Eu sinto que isso nunca chegava. Até o ponto, porque tem 2 número 7, o 7 traz consciência, até o ponto que você percebe que realmente, né, isso daqui era uma barca furada. E aí você se defende. Eu sinto que você se defende. Gente, não, é por isso que eu falei, não me parece. As cartas ali, elas não eram tão legais, mas você não estava exatamente travado ou travada. A questão é que emocionalmente, sim, isso vai te doer. Só que vocês estão muito bem. Vocês têm muita estrutura e vocês estão fazendo as coisas com alma, né? Não é à toa que na espiritualidade saiu o sol. Vocês entregaram de corpo e alma. Se as pessoas aqui não ou a pessoa, né, não valorizaram ou valorizou isso, a pessoa depois vai chorar, né, o leite derramado. Mas assim, é como se você não tem aqui remorso. Aqui não tem remorso. Por quê? Porque sabe quando a gente faz tudo que a gente pode, a gente não sente remorso. Mas assim, pode ser que aquela 8 de espadas você vá se questionar, né? Falar, caramba, por que eu não vi isso antes? Só isso. Tá? Mas você não sente remorso no sentido de quando você reagir, você vai reagir fortemente, tá? Coitado ou coitada, ou coitados, né, aí do pessoal que estava aprontando com você, né? Porque o retorno aqui, e é você que age nesse retorno. Veja, eu não sinto você brigando, eu sinto você se defendendo, e se defender é muito isso, você vai fingir que não sabe de nada, entendeu? Só que você vai agir, vai fingir que você está acreditando, que é exatamente para não levantar suspeita. E você vai fazer as coisas no paralelo. Se for família isso aqui, é alguém que você achou que estava do seu lado, né? Se for uma questão também de dinheiro envolvido, né? Porque pode ter aqui uma questão também de dinheiro envolvido em relação à família. Só que eu sinto que você fica quietinho ou quietinha e simplesmente você dá a volta por cima aqui, mas você age, tá? Eu sinto que você vai agir de maneira muito forte. Sabe aquela coisa, eu vou devagar, mas eu vou dar um golpe que a pessoa não vai levantar? Então você não vai ficar batendo boca. Eu acho que não é o estilo do signo de Virgem, né? Você simplesmente vai agir, você vai, assim. E você tá com sorte, né? Na espiritualidade com a carta do sol é sorte, tá bom? Virginianos, essa foi a leitura de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijo e até mais.